E aí pessoal, tudo bem? Domingo a gente tem Cruzeiro e Palmeiras, 7h30 da noite no Mineirão. Jogo aí que pode valer até a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. E tem uma história muito curiosa que envolve os dois clubes lá no final dos anos 60, tá? Quando eles eram verdadeiras academias do futebol brasileiro. Aliás, esse é um apelido que une as duas equipes. Além do nome Palestra Itália, né, no nascimento, o de academia nos anos 60. Primeiro o Palmeiras, depois o Cruzeiro, com aquele grande time de Tostão, de Seu Lopes. E foram exatamente esses times que brigaram até a última rodada do quadrangular decisivo do Robertão de 69 pelo título brasileiro. E o Palmeiras acabou conquistando a taça, de certa forma ajudado pelo Corinthians, porque na última rodada fez 3-1 no Botafogo, o Cruzeiro bateu o Corinthians por 2-1, e o Palmeiras foi campeão brasileiro pelo saldo de gols. Apenas um gol a mais do que o Cruzeiro. Quer dizer, se o Cruzeiro tivesse batido o Corinthians por 3 gols de diferença, o Cruzeiro seria o campeão brasileiro de 1969. Mas o que interessa dessa história é o quê? Além do título brasileiro, os dois clubes brigam na ponta da tabela da Série A em busca de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Sim, Copa Libertadores é a competição aí que é o objetivo de todos os grandes clubes brasileiros. Mas lá em 1970, como campeão e vice do Robertão de 69, Palmeiras e Cruzeiro não disputaram a Copa Libertadores. É isso mesmo, parece inimaginável nos dias de hoje um clube abrir mão da disputa da Copa Libertadores, mas foi isso que aconteceu com Palmeiras e Cruzeiro. Por quê? Em 1970 a gente ia ter a disputa da Copa do Mundo no México, a CBD, que era quem cuidava da seleção brasileira, impediu que os clubes participassem da competição. Por quê? Porque eles tinham vários atletas que serviam à equipe, ainda na época comandada pelo João Saldanha. Depois ele cai e o Zagallo assume o comando da seleção brasileira, mas de certa forma a CBD não quis comprometer o trabalho de preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do México em 1970 e impediu que Palmeiras e Cruzeiro disputassem a Copa Libertadores daquele ano. Existiam outras questões também, né? Os amistosos davam uma rentabilidade muito maior aos clubes, a gente não tinha essa coisa de cota de televisão, as rendas dos jogos não eram no volume que a gente tem hoje, e o Palmeiras, especificamente, carregava um trauma, o trauma da Libertadores de 68. Ele chegou à decisão contra o Estudiantes da Argentina, cada um venceu um jogo, tinha um jogo de desempate que o Palmeiras tinha o direito de escolher, mas a TV argentina, que era quem detinha os direitos, resolveu que a partida fosse em Montevidéu, o Palmeiras acabou derrotado, tinha muita violência, tinha a questão da língua também, só os brasileiros falando português, todos os outros países falando espanhol. Então, quer dizer, são uma série de fatores acabaram fazendo com que Cruzeiro e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo no Mineirão, pela liderança do Campeonato Brasileiro ou pelas primeiras colocações da competição, e isso, brigando por vaga na Libertadores do ano que vem, em 1970, isso há 55 anos, abrissem mão da disputa da competição aí num processo que teve também a participação da CBD. Um abraço, pessoal!